Fala aí pessoal, beleza? A gente chega para falar do contraste que está acontecendo entre a gestão do Fortaleza, a gestão do Ceará, os frutos que acontecem nessa gestão do Fortaleza, os frutos que acontecem nessa gestão do Ceará. Hoje, dia 23 de setembro, dia da gravação desse vídeo, é um dia emblemático, né? Que dá pra gente brincar um pouquinho aí com a situação dos dois times. Eu digo brincar assim, né, nesse jogo de comparação. Sei que a galera não gosta que a gente fique comparando, né, um com o outro, mas não tem como, porque são muito equivalentes. É, os dois já viveram épocas de glórias, épocas ruins e épocas em que um estava bem, o outro estava mal e vice-versa. E acontece que, como eles são é, equivalentes em torcida, equivalentes em história, equivalentes durante todos esses anos de rivalidade que há entre Ceará e Fortaleza, é impossível um não olhar para o outro, um não ter o outro como referência, ainda que seja de uma forma velada, ter o outro como parâmetro, né, daquilo que se pode fazer, daquilo que se não pode fazer, daquilo que se tem que fazer, do que se quer alcançar. É natural que haja toda essa rivalidade. Hoje o Fortaleza vive um período, quando eu falo hoje, né, principalmente nesta temporada, fica muito evidente que o Fortaleza vive uma época muito boa, muito acima da média e em comparação ao rival, algo realmente, né, muito distante. O que acontece no Fortaleza é muito distante. Então, por isso que eu falei, dia 23 de setembro é um dia de 2023, é um dia emblemático na história, porque mostra hoje a discrepância que há entre os dois clubes. O Fortaleza, no começo da tarde, aprovou, né, os seus sócios foram votar, de 5.017 que poderiam, 1.256 acabaram votando e a imensa maioria, mais de 95%, aprovaram a criação, mudança no estatuto e a criação da Sociedade Anônima do Futebol, a SAF. Né? E diferente de outros clubes do país, o Fortaleza faz uma SAF, né? Cria uma SAF, sem precisar fazer venda de porcentagem do clube. Fortaleza não está entregando, não está vendendo para um grupo de empresários, uma empresa, os direitos majoritários do que é ser o Fortaleza, dessa SAF. Né? Fortaleza terá domínio total e vai gerir de forma como quiser de, de, nesse novo formato de gestão que é a SAF. A associação permanece também com pessoas da confiança da atual gestão. Alex Santiago será o presidente da associação. A SAF agora tem um conselho já estabelecido, Geraldo Luciano, hoje vice-presidente, agora também presidente desse conselho, né? Ele vai sair de ser vice-presidente da associação agora e vai ser esse presidente do conselho da SAF, junto com outros grandes nomes aí da gestão tricolor, e com a capacidade, com a potencialidade de investir cada vez mais no futebol. A SAF é para o futebol do Fortaleza, almejando chegar em lugares que o time nunca chegou. Não só pisar nas competições, não só estar numa competição internacional, não só estar bem numa competição nacional em termos de participação. Fortaleza almeja num futuro a curto, médio prazo, brigar por títulos. Por que não? Brigar por títulos de Copa do Brasil, títulos de competições internacionais, além da Sul-Americana, que esse ano já fatalmente ele já está brigando, e de forma mais sólida, não como uma andorinha, né? Não como um voo único, né? Mas como um time sólido que briga constantemente por isso e briga com condições mais reais para isso. A SAF vai permitir que o Fortaleza tenha mais dinheiro. Em suma, Fortaleza vai ter mais dinheiro para competir contra os outros grandes do país. Fortaleza vai ter mais condição de contratar jogadores para elevar o patamar do elenco. Se hoje já é um elenco forte, se já tem algo estabelecido no Fortaleza nessa sequência de anos, que não é uma coisa exclusiva de 2023,
A projeção disso é ainda maior. Os jogadores que virão pela frente, os jogadores que estarão vestindo a camisa do Fortaleza no futuro, neste futuro próximo, Fortaleza abre um leque muito maior de opções porque vai ter mais grana para poder investir. Dia 23 de setembro entra para a história, curiosamente, 6 anos depois que o time deixa o calvário da Série C. Mais emblemático impossível. Boeck, que fez aquela defesa, hoje faz parte da diretoria do Fortaleza, né? Está à frente do clube pelo qual ele ajudou a tirar do fundo do poço. 6 anos depois, o Fortaleza olha para esse passado já com um abismo, já com uma grande lupa para poder enxergar aquilo que aconteceu. É um passado triste, é um passado que está marcado na história, mas que parece que serviu de combustível para trazer o Fortaleza até aqui. Começa a SAF, continua-se a gestão Marcelo Paes, continua a gestão sólida e que, como eu falei no começo do vídeo, gera frutos. E o torcedor se enche de orgulho por conta disso. A Sul-Americana pode ser mais um capítulo à parte agora. Quando eu digo mais um, porque pode se transformar em final e pode se transformar em título. Seria espetacular, coroando tudo isso que está acontecendo com o Fortaleza, que parece que gostou, se viciou em conquistar, em crescer, em evoluir, em melhorar, em ser muito bom naquilo que faz, em ser perfeccionista, em gostar de ter um alto nível de gestão, de atuação em campo, de relação com o torcedor e etc. Tem muita coisa para melhorar, a diretoria sabe disso, mas é um grande passo. Já o Ceará parece um mundo totalmente diferente. O Ceará, ele soma seguidamente situações que vão lhe afundando cada vez mais, vão lhe levando cada vez mais para baixo. Eu até coloquei no Twitter que eu não duvido da boa intenção, do amor das pessoas que estão lá pelo clube, do desejo de ver o Ceará vencer, crescer, prosperar, mas há uma diferença entre querer e fazer, em executar. Não adianta mudar o discurso, falar outras coisas. O Ceará projetou 2023 para ser o ano onde o rebaixamento foi um acaso, um desvio no percurso, um elenco mal administrado em 2022 para voltar para a Série A em 2024 e dar sequência nessa caminhada. O Ceará vendeu a ideia de que estava tudo bem, de que a gestão tinha conseguido administrar, mesmo após a saída do Robson, mesmo após a mudança na presidência do clube, e que a nova gestão assumiria o Ceará com nova esperança, com uma nova roupagem, com um novo jeito de fazer futebol, agora não só mais profissional, mas agora menos concentrado, menos burocrático, um time menos centralizador, que agora abriria para os setores trabalharem, principalmente em relação ao futebol. Enfim, o Ceará projetou 2023 para ser um ano de um grande recomeço, né? de uma grande volta por cima. Veio a Copa do Nordeste, veio boas atuações no começo da temporada, até contra o próprio Fortaleza, contra o Sport. Mas o fato é que o ano vai passando, o ano passou e parece que o Ceará não construiu nada. O título da Copa do Nordeste está na história, o Ceará é tricampeão da competição. Mas parece que isso também serviu como uma grande muleta para justificar uma crença numa coisa que nunca aconteceu. Num time que nunca engrenou, num futebol que nunca foi bem gerido de fato. O Ceará monta um elenco extremamente grande, como o próprio João Paulo falou, porém extremamente limitado. Hoje, dia 23 de setembro, o Ceará empatou com a Chapecoense, mas o certo era o Ceará perder para a Chapecoense. O Ceará fez um gol aos 53 minutos, já numa abafa de um jogo contra um time que nem atacou o Ceará, principalmente no segundo tempo. E o Ceará hoje jogou com um lateral esquerdo, por exemplo, que nem lateral esquerdo é, tendo dois no banco. Danilo Barcelos e William Formiga estavam no banco de David Ricardo, que é um zagueiro improvisado pelo lado esquerdo.
O Mancini se viu obrigado a colocar Thiago Panhussá ao lado de Luiz Otávio para poder ter um pouco mais de tranquilidade pelo lado esquerdo, principalmente no setor defensivo. O Ceará colocou o Janderson hoje, que até começou muito bem a temporada. O jogador que não conseguiu acertar absolutamente nada daquilo que tentou mais uma vez. O Ceará parece um time de vários jogadores talentosos, ou alguns jogadores talentosos, cheio de individualidade e sem nenhuma coletividade. O Ceará sem alma. O Ceará sem uma postura de um time que briga, que luta, que vai em busca dos seus objetivos. E eu faço questão de dizer que o Ceará parece um time que vendeu algo muito maior do que está entregando. O Ceará vendeu uma Série A e está entregando um terrível e melancólico meio de tabela da Série B, sem em nenhum momento ter brigado pela Série A. Em nenhum momento o Ceará brigou para subir. Me perguntam, dá para subir? Matematicamente sim. Pela performance, pelo desempenho, pela postura, eu sou totalmente descrente. Eu posso até cravar, o Ceará não sobe para a Série A do Campeonato Brasileiro. Queria eu poder depois ser acusado, né? Alguém fizer um corte e me mostrar depois desse vídeo. Queria eu, mas acredito que eu estarei certo nessa, infelizmente. Quando eu digo que há uma discrepância muito grande em termos de momentos das duas equipes, eu comecei o vídeo falando, exaltando toda a gestão do Fortaleza. Tudo aquilo que se passa no Fortaleza, o nível de profissionalismo e de capricho do Fortaleza. O Ceará hoje começou o jogo com um dos seus atletas vestindo uma camisa diferente dos seus companheiros. O patrocínio da camisa do Barleta era da Zeni, quando o Ceará hoje é patrocinado pela Estrela Bet. São cerca de 50 pessoas no vestiário em uma partida de futebol, no mínimo, em partidas fora, como era o caso hoje. 50 pessoas que não viram a camisa errada do Barleta. Staff, tem um setor específico para cuidar do departamento de uniforme. Passou, pode acontecer um lapso. Mas e onde estavam os diretores? E onde estava a comissão técnica? Estavam pensando em outras coisas, mas eles estavam presentes lá. O clube faz uma roda, os jogadores fazem uma roda, um olha para o outro. Os jogadores não perceberam? O Barleta não percebeu que tinha alguma coisa diferente? Quando eu recebo um uniforme, qualquer que seja ele que eu vou vestir, eu olho o meu uniforme. Pô, tá diferente do meu companheiro. Ninguém percebeu. Isso só é um reflexo da inércia, da entrega que o Ceará parece viver. Um time sem alma. Um time que parece que está tão afundado em erros, em pequenos problemas, que vão se juntando, que vão somando, que acaba ficando claro, nítido, com uma besteira, com uma coisa que era para parecer, era para se tornar uma piada. Simples meme, mas reflete tudo aquilo que está acontecendo no Ceará como um todo. É um time, como eu já falei, cheio de boas intenções, bons jogadores tecnicamente em alguns setores, mas que como clube parece que está muito longe daquilo que ele planejou ser 2023 e vai terminar 2023 da pior forma possível, né? Um time que poderia ter ido muito mais longe se não fosse a sua própria arrogância, se não fosse a defesa constante de um time, de um desempenho que nunca aconteceu. Talvez se o Ceará tivesse feito, quando eu digo Ceará, departamento de futebol especificamente, a sua diretoria, tivesse feito uma análise menos defensiva, mais aberta, mais questionadora. Será que a gente está fazendo certo mesmo? Se tivesse um mínimo de pensamento, talvez o Ceará hoje estivesse numa outra situação. São dois paradoxos, são duas situações bem diferentes entre Fortaleza e Ceará em 2023. É um paradoxo que aumenta, que distancia um pouco um clube do outro. Fortaleza vive seu apogeu na sua história. O Ceará já viveu tempos difíceis, o Ceará já viveu momentos complicados. Mas essa distância afeta muito o Ceará, é inegável. Não tem como negar que uma coisa afeta na outra. O desejo é Fortaleza permaneça, que o Fortaleza continue crescendo e que o Ceará acorde, que o Ceará saia dessa inércia
e que pare de cometer erros bobos para não virar uma chacota em termos nacionais. Esse foi o vídeo, gente. Deixa aí o comentário. É um assunto muito polêmico, mas eu quero saber a tua opinião. Grande abraço.